Olá, olá, meninos, meninas, professora Ana Paula, mais uma linha de geografia, vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar da formação do povo brasileiro e a diversidade étnica e cultural do Brasil. Então, o Brasil é um país, um território imenso, porém, a formação desse país, ela foi feita a partir da, da contribuição de várias culturas, de vários povos, né? Então, quando a gente até escolhi essa imagem aqui para a gente observar, né? São personagens, são pessoas famosas e que mostram, né? E que representam essa diversidade, essa diferença, né? Essa diferença étnica, né? Da formação do povo brasileiro. Essa imagem também mostra o Brasil é isso, né? O povo brasileiro é um povo que não tem no mundo inteiro, né? É um povo que o Brasil é um povo colorido, né? Branco, né? Negro, pardo. Então você encontra pessoas da pele branca com cabelo cacheado, pessoas com cabelo liso e a pele escura, negra. Então isso é fruto da miscigenação. E junto com essa miscigenação tem a contribuição cultural de vários povos. Então nós temos uma diversidade, uma diferença, né? Étnica e cultural muito grande. Olhem para mim, né? Então, assim, você vê em mim, né, a contribuição do negro, a contribuição do índio, claro, devo ter também a contribuição do branco. Então, com certeza, predominantemente é o negro e o índio. E aí a gente percebe o quê? A gente percebe essa coisa bonita, né, que é o povo brasileiro. Que muitas vezes a gente mesmo ainda tem muito preconceito, né? Muito racismo de assumir a nossa identidade. Então, vamos entender um pouco isso, a formação do povo brasileiro. Então, se perguntaram, para fazer um censo e perguntaram para os brasileiros como eles se declaram o quê, né? Com relação à cor da pele. 47,5% são censo de 2010. 47,7% declararam-se brancos, 43,1% declararam-se pretos, pardos e pretos mesmo, negros, 7,6%. E amarelos e japoneses, 1,1%, né? E indígenas, 0,4%. Então, você vê que ainda, se a gente for pensar, existem mais pardos negros do que brancos no Brasil. Mas ainda você tem essa questão lá, ó, a maioria declarou-se branco. Ainda tem essa questão que tem que ser discutida, né? Então, os povos formadores da formação do povo brasileiro, né? A formação étnica do povo brasileiro, ela é vasta, né? Então, você tem os povos indígenas, os africanos, os portugueses, os espanhóis, os italianos, os japoneses, todos esses povos contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então, Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, né, conceituado, ele diz o seguinte, que na América, não só no Brasil, a formação, né, do povo, né, do continente da América, você tem os povos testemunhos, que são formados pelos astecas, os maias, os incas e diversas etnias indígenas, como os nossos indígenas aqui, que já estavam aqui, que já viviam aqui antes da chegada dos europeus com as grandes navegações. Então, tem os povos transplantados, que são os imigrantes que, uma vez instalados aqui, mantiveram seus costumes dos países de origem. É o caso dos imigrantes que construíram algumas colônias no sul do Brasil, os que fixaram na Argentina, né? Então, quer dizer, vieram para cá, mas manteram a sua cultura, né? Italianos, alemães, e os povos novos, que somos nós, né? Formadores da cultura brasileira. Eu tô tão cansada que eu tô falando já coisa com coisa. São os povos novos, somos os brasileiros, somos frutos, né? Fruto de tudo isso, né? De todos esses povos que chegaram. Os portugueses que colonizaram, que dominaram, que exerceram a posse da terra. Então, boa parte do que a gente tem da formação do Estado, das instituições, das leis, a gente, né? Claro que foi o povo, né? A cultura dominante que tentou, né? Se impor, a gente tem mais influência. Mas a gente tem muita coisa
dos africanos, que mesmo dominados, vão ter uma cultura de resistência que vai contribuir com a formação do povo brasileiro, da cultura brasileira, os indígenas que aqui viviam também. Então, isso tudo tem que ser estudado, pensado e analisado e valorizado. Então, quando a gente fala dos povos indígenas, a gente tem que falar que a população brasileira começou a formar há mais de 5 séculos, né? Em 1500, com a chegada dos portugueses aqui nesse território. Então, eles encontraram os povos indígenas que já habitavam o continente há pelo menos 10 mil anos. Calcula-se que nesse período havia mais ou menos ali de 3 a 5 milhões de pessoas morando aqui. A maioria dos portugueses que veio para o Brasil era de homens. Então, o que acontece? Muitos deles tiveram filhos com mulheres indígenas, iniciando aí um processo de miscigenação. Miscigenação quer dizer mistura. Por que há tantos pardos no Brasil, né? Às vezes é até difícil você identificar. Eu sou o quê? Eu sou negro? Eu sou branco? Não sou branco. Eu não sou muito, né? Não sou negro. Eu sou negro, mas que cor que eu tenho? Então, é essa mistura mesmo, né? Que a gente tem dos índios, dos negros, dos brancos, e aí vira essa miscigenação toda, esse povo miscigenado que somos nós. Então, o baixo número de indígenas que existe atualmente no Brasil, né? Em 2010, cerca de 817 mil pessoas, porque são de 3 a 4 milhões, até 5 milhões, tem algumas estimativas que falam. Hoje só tem 817 mil, por causa do extermínio, né? Quando os europeus, os portugueses chegaram aqui, então vão submeter os indígenas a vários tipos de violência. Então, eles vão ser escravizados, eles vão ser mortos por doença, vão acontecer mortes por guerras, vão ser expulsos de suas terras. Então, isso tudo vai causar o extermínio desses povos. Hoje, né, o censo de 2010 identificou 305 etnias e 274 línguas apenas no Brasil. E a maior parte dos indígenas brasileiros vive no estado do Amazonas, ou ali no norte do país. Então, que aqui você tem um mapa do Brasil antes, né, no período de 1500. Olha aqui, como é que era, né, bem colorido, né? Cada cor desse é uma etnia, é um povo indígena. Então, você tinha os indígenas espalhados pelo território inteiro. Hoje, eles estão concentrados, são poucas etnias, né? Eles estão concentrados aqui na região norte, principalmente no estado do Amazonas. Pega um pouco aqui do Mato Grosso, Pará, o Amazonas. Pode observar que no resto do país quase não tem, né, grupos indígenas, por causa do fruto desse processo de extinção, ou de extermínio mesmo. Então, as terras indígenas hoje é uma luta. Os indígenas hoje precisam lutar muito para garantir a posse das suas terras, né? Porque já foram uma luta para garantir essa posse dessas terras que foram determinadas pela Constituição de 1988, que é a nossa última Constituição, né? Que consolidou o direito à terra ao índio, mas ele tem que lutar o tempo todo, né? Para manter essa terra, a posse dessa terra. Por quê, gente? 12,9% do território brasileiro são de terras indígenas, né? Sendo a maior parte na região da floresta amazônica. E eles lutam, né, por uma questão de impedir a invasão, né, dos não brancos, ou seja, dos não indígenas, quer dizer, né, dos não indígenas, que são madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, né, e os conflitos são intensos e são muito violentos, né, e prejudica essa questão, a demarcação das terras indígenas, gente, é fundamental para a preservação da cultura e do modo de vida desses povos, né? Para que eles consigam ali manter a sua identidade, a sua cultura. Então, tudo isso é importante. E nessa queda, né? Nessa disputa, os índios sempre saem em desvantagem, né? Sempre saem numa situação desfavorável, pois os invasores geralmente têm maior representatividade e força política. Essa imagem aqui, eu escolhi ela porque ela mostra muito isso. O passado indígena se diz presente, né? Então, esse é um grupo indígena que luta para manter a sua cultura, né? Aqui, ó, é tipo uma oficina para ensinar os mais jovens a construir essa oca, né? Que precisa de uma técnica, né? Uma técnica, e que os mais novos vão perdendo isso, porque vão perdendo a sua cultura. Então, essa resistência, né, dos indígenas em manter as suas tradições, os seus costumes, a sua cultura, desde quando os portugueses chegaram aqui, né? Você pode observar que todos eles estão vestindo roupas, né, modernas, quer dizer, já é um grupo indígena que já sofreu muito a aculturação, né?
já teve muita aculturação, ou seja, já aculturou muitos valores dos brancos, e estão ali resistindo para manter a sua identidade. E aí vem os povos africanos, que foram escravizados e trazidos à forças, né, para trabalhar no Brasil, na extração do ouro, na lavoura da cana-de-açúcar, né? E cerca de 5 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. Então, quando a gente pensa na população negra, ela está representada nas classes de pretos, né, e pardos, equivale, sim, a 50,7% dos habitantes do Brasil, né, se a gente for pegar os dois grupos. E a maior concentração da população negra se encontra nas regiões nordeste e sudeste do Brasil, né? Claro que também há, né, populações negras e mestiças e pardas, né, no centro-oeste, no norte, né, e no sul, mas estão mais concentradas no nordeste e no sudeste. Então, a gente percebe a influência dos africanos em vários aspectos da cultura brasileira. Por exemplo, no vocabulário, quando a gente fala moleque, cachaça, quitanda, fubá, dengo, são palavras de origem africana. Na culinária, no acarajé, no angu, na feijoada, no vatapá, na dança, na capoeira, na congada, no jongo, no maracatu, no samba de roda, né? Na música, que é o próprio samba, né? Os próprios instrumentos de percussão. Então, tudo isso, gente, é influência da cultura africana. Na religião, né? Quando você pensa no questão do secretismo mesmo. Então, você tem aí o quê? Essa influência da cultura africana na cultura brasileira, que é muito forte, apesar de ter toda a tentativa durante o processo de colonização da igreja, né, dos brancos, fazer os africanos esquecerem, como se fosse possível, esquecerem a sua cultura de origem e ter que adotar a cultura do branco dominador e colonizador. Então, aqui a gente tem, o que a gente tem hoje no Brasil? Uma desigualdade das condições socioeconômicas, né? De maneira particular com relação à população negra. Então, em 2010, pretos e pardos compreendiam mais de 2/3 das pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil. Também são os que têm menos acesso ao ensino superior, aos empregos com melhor remuneração e à participação política, né? Em 2014, apenas 24% dos eleitos se declararam pretos ou pardos, né? Ainda a gente elege mais brancos do que pretos e pardos, né? Essa desigualdade pode ser explicada principalmente pelo processo histórico da formação da sociedade brasileira, no qual tanto os negros como indígenas foram escravizados e submetidos a grande violência pelos colonizadores europeus. Essa violência continua expressa hoje, ainda presente muito grande na sociedade, pelo racismo, né, que ainda existe e persiste, é estrutural. E uma das maiores lutas dos movimentos de consciência negra é pelo fim dessa desigualdade, tentar igualar mais, né, essas condições sociais e também lutar contra o preconceito que ele está em todos os segmentos. Aqui você tem uma imagem do tambor de crioula, que é uma manifestação cultural da matriz afro-brasileira lá no Maranhão, né? Então, faz parte da cultura do Maranhão, porém, é uma matriz afro-brasileira. São Luís Maranhão. São Luís Maranhão é belo demais. Conheci, fiquei assim, apaixonada pela cidade. Então, durante o período colonial, houve movimentos de resistência da população negra contra a escravidão. O tempo todo, os negros não ficaram só assistindo a escravidão, não. Grupos se resistiram, lutaram, fugiam, formavam comunidades chamadas de quilombos, né? Quilombos. Então, se você olhar esse mapa aqui, gente, esses quilombos eram comunidades que representavam o quê? A resistência, a persistência, né, dos africanos permanecerem livres de manter a sua cultura. Então, você tem aqui comunidades quilombolas remanescentes em todo o Brasil. E eles também têm que lutar pela posse de terra deles. Porque senão vem os brancos e já querem tomar. O branco quer tomar tudo até hoje, né? Aí quer expandir a lavoura, a agricultura, quer desmatar, quer minerar, quer qualquer coisa, né? Não respeita nada. Então, aí a gente vai falar da imigração de outros povos que também vieram no século XIX e contribuíram, como, por exemplo, italianos, portugueses, vieram mais portugueses, espanhóis, alemães, né? Japoneses, né? Em São Paulo, eles estão muito concentrados em São Paulo, sírio-libaneses. Então, todos esses grupos vieram no século XIX e também vão contribuir
com a formação do povo brasileiro. Quando a gente pensa numa pizza, né? Pizza é muito influência italiana aqui na nossa cultura, né? Então, a gente tem a influência desses povos aqui. Certo, gente? Então, tá bom. Tentei ser o mais breve possível, mas é complicado, a gente se empolga muito, né? Quando fala da formação do povo brasileiro. Fiquem bem, se cuidem, beijinhos e tchau.